Fala, eu sou o Rafa da Start Grana. Se eu começasse hoje, o que que eu faria? Eu vou explicar o passo a passo que eu faria para acabar com a zona financeira que estaria a minha vida e eu começaria de uma forma correta, já de uma forma organizada. Se você tem problema com suas finanças, se você está numa bagunça tremenda ou somente precisando de uma ajuda, esse vídeo vai servir para você. Já vamos começar. Se eu começasse a investir hoje, eu faria exatamente esses passos. O primeiro seria organizar a minha vida financeira antes de tudo. Esse aqui é o ponto principal de todos. Eu acho que muita gente negligencia esse ponto. Não tem como, pelo menos na minha visão como educador financeiro, você começar a investir com a sua casa bagunçada. Você precisa organizar a sua vida financeira. A vida financeira ela depende de duas coisas: uma do seu emocional e a segunda do seu dinheiro em si. Se você não organizar isso, não tiver uma base bastante sólida para que você comece a investir, você não vai conseguir fazer, você vai ficar travado, porque vai ser cada vez mais caótico os seus investimentos. Você precisa saber o quanto que você ganha, o quanto que você gasta e quanto que você pode investir. Então, basicamente é o seu salário ou seu rendimento, caso você tenha uma empresa, seu prolabore, seja o que for, o que sobra para você, o quanto você gasta e o quanto te sobra para investir. Não dá para investir direto sem clareza nos números. Você precisa saber o que está entrando e o que está saindo. Esse vídeo especificamente não é para falar sobre isso, tem um vídeo aqui no canal que eu falo, mas de uma forma bastante rápida. Você tem que pegar todas as suas despesas fixas, e isso envolve aluguel, envolve colégio de filhos, caso você tenha filhos, água, luz, internet, tudo que você gasta todos os meses e colocar numa conta. Transporte, moradia, enfim, o que for, lazer, e aí você vai ter que fazer um cálculo dentro dessa conta para sobrar para os investimentos. Se você não fizer isso, não gastar menos do que você ganha, você não vai conseguir sair do zero. Você precisa sair do zero. Com a sua vida controlada, você vai ficar muito mais aliviado, muito mais confortável para você começar a investir do que você estar vivendo sob uma nuvem. E essa clareza na sua organização financeira vai te ajudar para isso. Quem pula esse passo acaba se enrolando depois. É mais ou menos você começar uma construção, começar uma obra, sem fazer o projeto arquitetônico ou o projeto estrutural da obra. Você começou a cavar um buraco e não sabe o que que tem que fazer, não sabe o tamanho do buraco, não sabe o quanto de massa que você vai ter que colocar, você não sabe o quanto de ferro que você vai ter que colocar. É mais ou menos isso que as pessoas fazem. Ela toma uma decisão, fala: a partir de hoje eu vou começar a investir. Só que a vida dela tá inteira bagunçada, ela quer fazer as 2 coisas, não consegue, passou 2 meses, ela desiste. Primeiro você tem que organizar a sua vida, depois você começa os outros passos. Então, a primeira coisa que eu faria seria organizar a minha vida financeira. O segundo passo, eu montaria uma reserva de emergência. Para quem me conhece, sabe que eu sempre falo isso, porém eu vou fazer um vídeo sobre não ter uma reserva de emergência, já está no meu roteiro, eu vou dar um contraponto. Eu gosto sempre de trazer uma análise de pontos de vista diferente para que você consiga avaliar o que que é melhor para você. Eu sempre, como uma pessoa que trabalha com investimentos, eu acredito que ter a reserva de emergência vai servir como uma âncora, como uma estrutura sólida para que você comece a crescer nos investimentos. Porém, eu li num livro, se não me engano, acho que foi o Diário de um CEO, que ele falava que, não especificamente da reserva de emergência, mas quando você tem uma segurança muito sólida, você não avança. Evita que você avance. Apesar de eu concordar dessa opinião, eu acredito que a reserva de emergência ela tem que servir porque ela vai trabalhar muito mais num fator psicológico do que realmente em uso necessário para você. Por isso que eu recomendo mesmo as pessoas que têm um patrimônio muito grande que tenham essa reserva de emergência, porque volta e meia você precisa ter liquidez no seu investimento, no seu dinheiro. E liquidez nada mais é do que eu precisei, eu tô com o dinheiro na mão.
Antigamente a gente deixava embaixo do colchão, deixava na conta corrente, hoje já não se faz mais isso. Se você ainda faz, coloca pelo menos num CDB de liquidez diária para ir sempre rendendo esse dinheiro. E eu recomendo de 9 a 12 meses do custo fixo. Por que 9 meses e não 6? Que você provavelmente já ouviu alguém falar sobre isso. Eu acredito que 6 meses é muito pouco. Em 6 meses, caso alguma coisa tenha acontecido, a exemplo do que aconteceu em 2020, é um período muito curto para você ter uma segurança. Passado 3 meses, você já tem 50% do seu dinheiro consumido. É um horizonte muito curto. Nós precisamos trabalhar com um horizonte maior para ter uma segurança maior. Tem algumas pessoas que gostam de colocar valor fixo, por exemplo, 50 mil reais, 100 mil reais, independente do custo que elas tenham, até é um valor acima desses 9 meses ou 12 meses. Isso também é válido. Você pode travar dentro de algum valor que mentalmente, psicologicamente, seja válido para você. Eu já falei que para mim é 100 mil reais. Se eu perdesse tudo que eu tenho hoje, se eu tivesse 100 mil reais, eu teria uma segurança, porque eu sei que com 100 mil eu começo a recomeçar muito mais fácil. Então, para mim, 100 mil reais é sagrado, ele tem que ficar uma reserva de emergência. Cada pessoa vai ter esse valor específico, desde que obedeça uma lógica desses 9 a 12 meses do custo fixo de vida. O terceiro passo que eu faria, eu começaria com renda fixa, mas já pensando num longo prazo. Por que eu começaria na renda fixa? A exposição é menor, a volatilidade é menor, a segurança é maior. Dentro da Start Grana, nós temos uma regra chamada balança Pocayoke, que é 50-50, ou seja, 50% do seu valor disponível para investimento sempre vai ficar em renda fixa e 50% vai ficar em renda variável. Não faz sentido você montar a sua carteira de renda variável para depois você montar a sua carteira de renda fixa. Aí você vai perguntar, Rafa, mas eu ouvi fulano de tal dizendo que eu não tenho que deixar dinheiro em renda fixa porque é perda fixa. Eu concordo, e se nós formos abrir os números, a gente sabe que a pessoa que fala essa frase, eu estou falando do Luiz Barsi com o máximo respeito possível, ele tem dinheiro em renda fixa, porque o dinheiro em renda fixa dele é o caixa. Se ele tem a oportunidade de receber um dinheirinho a mais, estando com alguns milhões em caixa, ele vai deixar esse dinheiro rendendo. A diferença é mental. Você não está aportado em renda fixa, você está com uma reserva de oportunidade para renda variável. É exatamente isso que a gente faz. Nós fixamos em 50% porque é muito fácil para as pessoas entenderem. Você sabe que se você tem X reais, você vai dividir metade para cá e metade para lá. E para quem está dentro da Start Grana, caso você não conheça, o link está aqui na descrição. Nós fazemos essa divisão de acordo com os ciclos de mercado. Por isso que ela é uma balança. Em alguns momentos ela vai fazer sim, em alguns momentos ela vai fazer assim. Quando a sua renda fixa está muito em cima, você começa a descascar um pouco e vai comprando para equilibrar. Quando o seu lucro está muito alto, você vende um pouco, joga na renda fixa e vai equilibrando essa balança. Ao longo do tempo a gente vai subindo. Essa é a ideia central da Start Grana. E dentro da renda fixa nós iniciamos um tesouro direto ou CDB. Existe outras possibilidades? Sim, existe, mas esse aqui é o básico do básico, é o feijão com arroz, é onde você vai aprender, eu esqueci de trocar aqui, é onde você vai aprender o Tesouro Direto e o CDB a aportar o dinheiro com certa constância. Você vai criar o hábito. Nós não estamos aqui tratando de rendimento, de enriquecimento. Nós estamos tratando de hábito. É para você aprender a criar esse hábito. Você criando esse hábito, aos poucos você vai estudando, você vai criando experiência, aí você começa a migrar para a renda variável. O foco é usar a renda fixa como trampolim, é apenas para você aprender e criar esse hábito de guardar dinheiro e aportar todos os meses. Depois que você faz isso, a gente muda para renda variável. O quarto passo entraria devagar na renda variável. Esse aqui é um erro que muita gente comete. A pessoa, em algum momento, decidiu começar a investir. Ela viu um vídeo, achou bacana, e ela pega todo o dinheiro que ela tem, todo o patrimônio que ela tem, e ela vai e coloca na renda variável. Há uma grande chance, uma grande probabilidade disso acontecer.
é que vai vir algum ciclo de mercado que não depende de você, não depende nem da empresa que você está portando. Por mera especulação, a sua carteira de investimentos vai cair, você vai ficar nervoso, vai fazer a venda e vai perder dinheiro. Para evitar que a gente faça isso, a gente entra de uma forma bastante, digamos assim, comedida, de uma forma bastante segura. E nada mais seguro dentro da bolsa do que os ETFs e os fundos imobiliários. Por quê? A volatilidade deles vai ser muito menor, porque o fundo imobiliário ele vai estar atrelado a imóveis, que por si só já é uma volatilidade menor do que a receita de uma empresa, por exemplo, e os ETFs ele está atrelado a um índice. Se você escolher bem o seu índice, ele vai ter uma volatilidade na média que vai ser menor do que você escolher uma ação específica. E o risco de você escolher errado é muito menor, porque você vai pegar um ETF, por exemplo, do S&P 500, que são 500 empresas da bolsa americana, diferente de você escolher uma empresa de telefonia aqui do Brasil só porque você achou que estava em oportunidade porque tinha caído 40%. Evita você fazer esses riscos, é como se fosse uma trava dentro da sua carteira. Isso aqui, nada de jogar tudo em ação só porque alguém falou. Eu tinha comentado antes, porque eu vi que tal influencer falou que tem que ter ações, não tem que ter fundo imobiliário, porque tem que ter isso. Você tem que entender, estava pensando qual cor que eu colocava aqui. Você tem que entender o que que você quer dentro dos investimentos. Eu já vou falar aqui acho que no último passo, qual que é o seu objetivo dentro dos investimentos? O que que você quer começando a investir? Qual que é a sua meta? Se você não tiver uma meta, você vai ficar seguindo o que os outros estão falando. Isso é o primeiro passo para você perder dentro da bolsa de valores. E aqui a gente vai ter o que é mais importante, que é a constância e o aprendizado prático. Conforme você vai aprendendo sobre investimentos, você já está praticando, você já está seguindo uma certa volatilidade, você está conhecendo como que é o comportamento do mercado financeiro, você está conhecendo como é o seu próprio comportamento e com isso, ao longo do tempo, você vai criando experiência, mesmo você fazendo com pouco. Talvez se você entrasse muito rápido, a pancada ia ser muito rápida. A ideia aqui é a gente reduzir, digamos assim, a velocidade que você está arrancando. Você vai arrancar de uma forma muito mais moderada. A chance de você ter um impacto negativo vai ser muito menor. O quinto passo, eu definiria um valor fixo para investir todos os meses. Eu falei no começo sobre você começar a ter uma constância nos aportes e eu faria isso. Eu sempre recomendo 20% para mim. Todo mundo deveria investir pelo menos 20% do valor que recebe. Você tem que criar automações para que evite você tomar alguma decisão emocional. Esse mês eu não vou investir. É melhor você investir R$ 50 todos os meses do que você ficar investindo R$ 1.000 de forma aleatória. Porque quando você investe com constância todos os meses, você vai criando o hábito de economizar. Quando você se deparar com uma situação de um gasto que não estava previsto, você vai pensar: eu tenho aquele aporte previsto, eu já fiz porque você vai fazer antes, eu não vou gastar porque vai restaurar as minhas contas e o mês que vem eu não vou conseguir controlar esse valor, não vou conseguir fazer esse aporte, então eu vou segurar. Você acaba melhorando as suas finanças. Aqui você precisa automatizar. Automatizar nada mais é do que você pegar e cadastrar um Pix que saia da sua conta todo mês. Caiu o seu salário dia 5, o seu Pix já tem que ir direto para uma corretora. Você automatiza esse processo, evita que você tenha que tomar uma decisão, porque pode ser que vai pegar num mês que você está querendo fazer um investimento ali, um gasto que você não pode, e você vai acabar fazendo esse gasto. Se o dinheiro já foi para uma conta separada, é um pouco mais difícil, por mais que você consiga manualmente ir lá e retirar o dinheiro, mas você vai ficar com um peso na consciência muito maior. Então essa automação é importantíssima que ela aconteça, que você tenha esse valor fixo para investir todos os meses, o ideal é que seja uma porcentagem do teu salário. Sempre, quando a gente fala de investimentos, nós temos que pensar em termos de porcentagem.
E o sexto passo, eu seguiria um método desde o início. Por que que eu seguiria um método? Para não ter improviso, não ter aquela aposta de acreditar que tal ação vai me dar X retorno, tal cripto vai mudar a minha vida. Eu faria o que a gente chama de a fórmula Open que tem na Start Grana, que é objetivo, perfil, estratégia, e o método que foi que eu já comentei aqui sobre a balança Pokayoke, que é o 50-50. Eu definiria muito bem qual que é meu objetivo dentro dos investimentos, qual que é o meu perfil. Eu sempre falo aqui que o perfil, ele tem que ser conservador, você tem que ser sempre ao máximo defensivo, você monta a sua estratégia defensiva. Em determinados momentos você pode atacar, pode ser um pouco mais agressivo, se o mercado pedir isso. Senão você continua sendo defensivo. O que eu quero dizer com isso é que num momento de crise você tem que ser um pouco mais agressivo. Você vai mudar um pouco o seu perfil. Agora, no momento de bonança, você tem que ser conservador, porque se você for agressivo quando tudo está subindo, provavelmente você vai tomar alguma decisão errada dentro dos seus investimentos. Você vai estar à beira de um precipício, quase à beira da morte dentro dos investimentos. Então, entender como funciona esse mecanismo vai te ajudar nesse início. E dentro da Start Grana, a gente ajuda você a definir o seu perfil, definir o seu objetivo, traçar a estratégia. Dentro da Start Grana, nós chamamos de estratégia tática. Essa estratégia tática, ela funciona como se fosse uma escalação: 60%, 50% vai ficar defensivo, tantos por cento vai ser o seu meio de campo e tantos por cento vai ser o seu ataque. Baseado nessa estratégia, a gente vai montando a sua carteira de investimentos. Colocamos um pouco de ETF, um pouco de fundo imobiliário, um pouco de ações, uma parte a gente deixa na renda fixa. A renda fixa nós traçamos uma estratégia também de médio prazo, curto prazo e longo prazo para que você consiga maximizar seus ganhos. E isso nós ensinamos dentro da Start Grana. Você tendo um método vai evitar o erro, vai dar clareza e vai fazer você crescer mais rápido. Esse é o objetivo central que a gente tem dentro da Start Grana: perder menos e crescer mais rápido. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria isso: menos ansiedade, menos erro, muito mais resultado. Isso aqui, por mais que seja um pouco, parece ser papo de coach, e as pessoas acabam não se ligando, 90% dos investimentos é uma decisão comportamental, não é a avaliação que você faz de uma empresa. Eu falo sobre isso, se fosse apenas números, os assessores, os gestores e seja quem for, os analistas, eles seriam milionários porque ele ia avaliar a empresa, ia saber qual que é a melhor empresa, ia colocar todo o dinheiro nela, ia ficar milionário. As pessoas reagem de forma diferente no mercado. Tem pessoas que ficam paralisadas, que têm medo, tem pessoas que se expõem muito. Cada pessoa reage de uma forma diferente, por isso que você precisa entender e trabalhar o seu comportamento, e é isso que a gente faz dentro da Start Grana, ajudando você nos investimentos. Não deixe de conhecer. Meu muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.